A guerra na Ucrânia completa 2 anos no dia de hoje e é importante a gente discutir a partir de agora o que é que vai acontecer daqui para frente nesse conflito, já que a gente tem ao mesmo tempo a guerra em Gaza entre o Hamas e o Estado de Israel, que tomou conta dos noticiários, e a guerra da Ucrânia se transformou num conflito esquecido. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar é qual é a situação atual do conflito. A Rússia tem dominado todo o leste da Ucrânia, toda a região de Donbás, né, ligando o seu próprio território russo ao extremo sul da Ucrânia, a península da Crimeia, que a Rússia já tinha tomado desde 2014. Então toda essa área a gente poderia dizer que existe um certo domínio consolidado dos russos na área. Por outro lado, a Rússia nunca conseguiu tomar a capital Kiev pelo norte, entrando por Belarus, para fazer o que a gente chama de ataque de decapitação, né, que é tomar a capital do país e instaurar um governo apoiado por Vladimir Putin. Então isso nunca aconteceu e todas essas áreas aí ao norte da Ucrânia principalmente foram retomadas pelo exército ucraniano, e uma outra cidade tão importante também, que é Kharkiv, não chegou a ser tomada pelos russos. Qual é o futuro do conflito, portanto? Se a gente for olhar o resto do mundo, o que está acontecendo no resto do mundo, o mundo parou de olhar para o conflito hoje na Ucrânia. São milhões de deslocados internos, são milhões de deslocados para outros países europeus, principalmente, mas a guerra saiu do noticiário. Isso muito tem a ver com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, entre Gaza, entre o Hamas, né, dentro da faixa de Gaza, e Israel, e é o cenário geopolítico internacional que está se construindo. Vamos a um exemplo disso. Esse ano é ano de eleições nos Estados Unidos. E qual vai ser o efeito dessas eleições sobre a guerra da Ucrânia? Bom, uma coisa importante da gente destacar é o seguinte: o Donald Trump está liderando as pesquisas lá entre os republicanos. Ele muito provavelmente será o novo presidente dos Estados Unidos, e ele já disse que ele é contra a guerra da Ucrânia e contra o apoio que os Estados Unidos dá em armamentos, em dinheiro para os refugiados dentro da Ucrânia e dos países que estão atendendo às demandas desses refugiados ucranianos. Então a tendência é uma decadência do apoio internacional ao que está acontecendo na Ucrânia, e aí o que vai acontecer é o que a gente chama de um conflito congelado. O que é esse conflito congelado? É uma guerra que vai continuar acontecendo, aqueles territórios vão ser dominados mesmo pela Rússia, o conflito vai ficar ali num banho-maria, numa água morna, acontecendo por muitos e muitos anos, muito provavelmente, com a Rússia dominando essas novas áreas que conquistou, provavelmente reconstruindo essas áreas e instalando cada vez mais população russa nessa região, a cultura russa, enfim, militarização totalmente ligada ao exército russo. Então a tendência é, primeiro, a redução drástica de um apoio internacional à Ucrânia, que já está acontecendo. Foram bilhões e bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos e pela OTAN, né, pelas potências ocidentais ali na Ucrânia, que não renderam frutos, que não conseguiram expulsar o exército russo da região, e a tendência é desse conflito congelado continuar existindo ali por muito tempo, já que nem os Estados Unidos, principalmente se for Donald Trump presidente dos Estados Unidos no ano que vem, nem os Estados Unidos mais apoiarão a manutenção desse conflito.